Muito bom dia para você que está ligado aqui na TV Band Vale. Eu sou Magno Magalhães e está começando aqui agora o programa Construção e Valor. Primeiramente, eu quero agradecer a sua audiência aqui neste sábado e quero já adiantar e convidar você para todo sábado estar aqui acompanhando esse programa que é maravilhoso e vai trazer muita informação, muito conteúdo, muita construção e, claro, muito valor para você e para toda a sua família, por que não assim dizer? Bom, deixa eu explicar um pouquinho para vocês o que é o programa Construção e Valor, tá? É um programa de variedade de informações. Nós vamos trazer tudo aquilo que contextualiza informações para trazer construção para a sua vida, para o seu dia a dia, para a sua profissão, para a sua carreira, enfim, para tudo aquilo que constrói algo. Não é um viés de edificação tão somente, mas é um viés de construir tudo aquilo que é importante para a sua vida. E valor para tudo aquilo que a gente pode agregar valor na sua carreira, na sua profissão, na sua vida acadêmica, na sua vida profissional, em tudo aquilo que a gente puder agregar e trazer informação. Então, muito obrigado, quero de antemão agradecer a essa casa por ter me recepcionado muito bem, fazer menção aqui ao Marcelo, enfim, a todas as pessoas dessa casa, toda a diretoria que me recepcionou aqui para trazer esse programa, que tenho certeza que vai trazer muita informação para você, para o seu dia a dia. Então, todos os sábados, esteja aqui com a gente acompanhando. E olha, o programa ele vai ter uma variedade de informações e de uma forma bem interativa. A gente não vai fazer só entrevista e trazer figuras, personagens aqui. Nós também vamos fazer programas externos, vamos fazer captações para que a gente possa trazer o dia a dia, a informação vindo da rua, das pessoas, para contextualizar aqui para você tudo isso, tá? Bom, o primeiro programa é muito legal, o primeiro episódio muito bacana. Eu quero falar de um assunto muito importante. Por quê? Porque quando chega início de ano, tá todo mundo pensando em fazer aquelas coisas novas que deixaram de fazer no ano que passou. Aí chega final do ano, é aquela festa de família, amigo secreto e as cobranças em relação, né? E aí, vai casar, vai comprar o imóvel, vai fazer o quê? Né? A sogra cobrando o genro, né? A nora sendo cobrado pela sogra, enfim, e aí vão casar quando? E quando a gente fala em casar e quando a gente fala de ter uma vida independente, a gente fala de imóvel. E quando a gente fala de imóvel, é muito complicado. Por que é complicado? Porque quando chega a hora de comprar ou alugar o imóvel, a gente precisa se atentar e muito na hora de fazer esse tipo de transação. Bom, e para começar esse primeiro programa, esse primeiro episódio, o tema Direito Imobiliário. E para isso, estou aqui hoje com a nossa amiga e especialista em Direito Imobiliário, Michele. Muito obrigado por estar aqui nesse primeiro programa falando um pouquinho desse assunto tão relevante para o mercado. Magno, bom dia a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Espero contribuir para esse programa. Vai ser muito especial. Vai ser sim. Bom, pessoal, mas olha só, antes de eu explorar um pouco aqui a doutora Michele, que domina o assunto, eu quero trazer aqui para vocês uma informação interessante. Queria pedir para a produção colocar aqui na tela. E, doutora, olha que interessante. Isso aqui é uma matéria muito recente que traz, inclusive, uma informação de o seguinte, né? Que a locação de imóveis ela tem crescido no país. E aí, doutora, já pegando aqui um gancho em relação aos nossos telespectadores, a importância de dizer para quem está nos assistindo o seguinte: qual é a dica que você pode trazer para uma pessoa que quer locar? Então, vamos pensar em locação, tá? Que tipo de cuidado as pessoas devem ter na hora de fazer uma locação? Magna, é muito importante mesmo a gente cuidar na hora de fazer um contrato, de observar primeiro a questão de prazo, né? Acho que é muito importante a gente entender a nossa demanda pessoal. Então, o nosso telespectador que está nos vendo precisa saber, é uma locação que eu vou ficar um ano aqui nessa residência porque é perto do meu trabalho, eu quero ficar mais tempo porque meus filhos vão estudar aqui próximo dessa residência, então eu quero fazer um contrato mais longo. Então, nós temos um princípio, nós temos a lei do inquilinato que nos rege, então nós temos uma lei específica para cuidar da matéria e ela traz, obviamente, primariamente a questão da locação de temporada, que a gente sabe que é até 90 dias, mas para quem vai fazer uma locação residencial ou até mesmo comercial de alguma imóvel para poder fazer a sua propriedade de negócios, sim, a gente pode fazer de 1 ano, a gente pode fazer de 2 anos, a gente pode fazer de 3 anos, se é uma locação comercial, até 5 anos, para que nós possamos ter direitos a acessos a outros direitos que
a lei do inquilinato prevê como uma renovatória. Então, primariamente, conversar em casa. Vamos saber o que da necessidade do nosso interesse, para que depois, quando passamos a conversar com algum imobiliário ou algum proprietário particular, passar a nossa necessidade para que o contrato seja produzido com aquela realidade que a gente precisa para não incorrer em multas, para não sair de forma antecipada, gerar alguma multa rescisória. De repente a pessoa vai ter uma necessidade de 1 ano e assina um contrato de 2 anos. E aí ela precisando sair, se ela assinou um contrato de 2 anos, ela vai ter uma multa contratual se ela quiser sair antes do prazo previsto. Isso, então é importante observar essa questão. Tá, e aí é legal que, para você que está nos assistindo, é importante dizer uma coisa, tá? O nosso programa não consiste somente em trazer aqui essa fala com as pessoas que estão participando conosco em entrevista, mas também, doutora, a gente tem uma interação com o público. E para isso, eu já queria colocar aqui na tela a dúvida de uma pessoa que nos encaminhou, que é falando sobre um tema muito parecido com isso que você acabou de dizer aqui. Vamos lá. Vamos ver. Fala, Magno, bom dia, tudo bom? Meu nome é Matheus. Cara, eu tô precisando alugar um imóvel por 1 ano. Porém, no contrato eles estão estipulando 36 meses. Eu queria saber se isso é permitido por lei, se é válido. Eu queria essa força aí que você me desse, por favor. Valeu. Bom, como a gente observou aqui, doutora, a gente viu que existe aqui uma dúvida muito clara sobre a obrigatoriedade de assinar um contrato. Então, uma pessoa ela é obrigada a assinar um contrato de 36 meses? Houve aqui alguma infração por parte de quem alugou esse imóvel exigindo 36 meses? Tem um prazo mínimo? Porque fica a dúvida. E aí, vou alugar um imóvel. Qual que é o prazo mínimo? Eu sou obrigado a assinar 24, 36 ou não? Se eu quiser alugar um imóvel por 12 meses, eu posso alugar? Então, muito pertinente a pergunta, já linkou um pouco, que a gente conversou um pouquinho anteriormente, e é isso que a gente precisa observar. Um contrato, ele é sempre bilateral. O que significa isso? Tem que atender o interesse das duas partes. Não pode ser impositivo, tem que ser bom para as duas partes, para que ambas possam assinar com segurança, um acordo de vontades. Então, partindo desse preceito que a gente tem que seguir, o inquilino que vai buscar um imóvel vai passar suas necessidades e o proprietário, obviamente, também seus interesses. Poxa, eu tenho uma expectativa de locação de 36 meses, porque com essa renda eu estou pagando um carro, estou pagando a faculdade da minha filha. Então, as minhas locações têm esse decurso de tempo para essa minha dogmática de necessidade financeira. Mas, conversando com você aqui e percebendo que você só precisa de 24 meses, porque a sua empresa vai ficar aqui, né, por exemplo, na cidade por esse período, vou ajustar o tempo para a sua necessidade. Então, é bom deixar nosso cliente aqui, né, o pessoal dos nossos telespectadores bem atentos. Não precisa ser um prazo que a parte te imponha, tem que ser um acordo das duas partes para que redija um contrato que se funcione para as duas partes. Então, a imposição, nesse caso, ela não pode ferir, né, esse direito, né, ambíguo, digamos assim, que é justamente o seguinte: se eu quero alugar um imóvel e eu preciso desse imóvel por 12 meses, também a outra parte que está alocando não é obrigada, porque é importante falar com todo mundo que está assistindo, porque às vezes acontece também que a gente está falando não só com quem vai locar, mas com quem é o locador. Isso. E de repente ele não é obrigado a aceitar um contrato de 12 meses. Isso, exatamente. Mas aí a pergunta é o seguinte: no caso de um imóvel residencial, existe o prazo mínimo em que existe alguma questão na lei em que exige lá, no mínimo tem um contrato de locação residencial, tem que ser de 12 meses? Sim. 6 meses? Eu posso alugar? Porque temporada você disse, 90 dias, ok. Mas se for para fins residenciais, qual que é o prazo? Existe algum prazo mínimo para isso? Isso mesmo. Ultrapassado esse prazo, nós temos para o contrato de temporada, que pode ser de até 90 dias, o contrato residencial de 4 meses, 120, às vezes para um ponto comercial. Vou até dar o exemplo que também é muito comum. Na época de eleição, eu quero alugar um ponto comercial no centro, porque é só por 90 dias, porque é aquela expectativa, né, de uma atividade de eleição partidária. Então, eu não quero uma locação de 5 anos, como uma locação comercial normalmente é a praxe. Então, ultrapassados os 90 dias, eu posso fixar 6 meses, posso fixar 1 ano, posso fixar 18. O que nós temos da praxe que todo mundo conhece? Faça um contrato longo, mas normalmente se pede para que seja incluso uma cláusula, mas ela não está na lei, mas é uma disposição comercial muito comum do direito imobiliário, de uma liberação de multa após 12 meses, desde que respeitado um aviso prévio de 30 dias. Então, para chegar num atendimento das duas partes, o que poderia ser estipulado como um acordo? Olha, então vamos fazer de 24, mas se você chegar até os 12 meses e me comunicar depois disso, me dar 30 dias, né, de uma comunicação prévia, está livre da multa. Então,
é possível acondicionar cláusulas que consigam adequar às necessidades das duas partes. O tempo que aquele locador, às vezes, gera de expectativa e quer no contrato, mas também do inquilino, que com medo de ter alguma multa, mas pelo menos por um tempo eu cumpri aquela obrigação, depois dela eu estou liberado. Então, na verdade, o que pode acontecer aí, então, até para ficar bem claro para quem está nos assistindo, é que é o seguinte, então, isso tudo é conversado. Isso. Então, tudo parte de um princípio, de uma conversa. Então, você que está assistindo em casa, é importante sempre levar em consideração que não existe uma obrigação. Isso. Então, se não alguém é nada disser, positivo. a lei fala que tem que ser 36 meses, e a lei fala que se você sair com menos de 24 meses, não existe essa lei. Não é então, assim. É Está na importante redação porque da lei do a gente inquilinato. vê muitas vezes as pessoas fazendo o quê? Não, você tem que pagar uma multa, você ficou 1 ano e meio no imóvel. E aí eu acho que o que cabe trazer para as pessoas que estão nos assistindo é atentar para essas disposições de negociação. Iniciais. Então, assim, no início do contrato, eu sabendo da minha necessidade, eu vou trazer aquela necessidade para o contrato. Que pode ser acordado. Eu não vou esperar a imposição vir primária já do contrato, aceitá-la e depois ver, nossa, isso aqui não atendia a minha necessidade. Então, buscar uma leitura prévia, se necessário, um advogado de sua confiança para adequar aquela realidade. E lembrando, sempre, é um contrato que nós estamos falando bilateral. Tem que atender às necessidades das duas partes. Isso é muito legal, muito importante para você que está assistindo, justamente isso. Então, não existe nenhum dispositivo na lei que obriga você a pagar a multa, por exemplo, com menos de 24. Não. Com mínimo 12. O contrato tem que ser 36. Eu acho que aí o X da questão é essa questão bilateral que atenda ambas as partes para poder garantir os interesses que cada um tem, tanto de quem está alocando quanto quem vai fazer a locação. Bom, doutora, vamos fazer o seguinte, a gente vai agora encerrar esse primeiro bloco e depois, daqui a pouquinho, a gente vai voltar e a gente tem mais assunto para falar aí. Você que está aí, acompanhe, continue ligado aí que a gente volta já já, tem muito mais informação sobre direito imobiliário aqui para você. E no segundo bloco a gente vai falar sobre aquisição. Não perca, até lá. Estamos de volta aqui com o programa Construção e Valor. Para você que está chegando agora, né, seja bem-vindo também. A gente está aqui falando desse programa maravilhoso, que é um programa que traz muita construção de ideias, opiniões e valores agregados para você. Hoje, o tema aqui está sendo direito imobiliário, mas quero também lembrar você que todo esse conteúdo que você está assistindo aqui na TV Band Vale, também ele vai ser reprisado, né, também nas principais plataformas digitais, tais como o YouTube e também Spotify. Então acompanha a gente lá, que também tem conteúdo, que é o conteúdo que a gente está passando aqui e conteúdos também específicos para esse canal, tá bom? Doutora, voltando aqui, a gente falou no primeiro bloco muito sobre locação. Certo. E a gente sabe que a locação às vezes é pelo tempo da pessoa, né? Às vezes a pessoa está ali numa situação de vida que de repente não quer comprar. E a gente vê muito isso acontecendo hoje. As pessoas às vezes estão preferindo fazer o quê? Pegar os seus recursos e investir de outra forma. Sim. E morar e fazer locação, né? Isso. Locação e tudo mais. E a gente falou aqui um pouco dos riscos, um pouco dos direitos, daquilo que deve se atentar. Entretanto, tem aquela pessoa que não, quero comprar, quero investir, né? E a gente sabe que o mercado imobiliário, de uma forma geral, ele está muito aquecido, né? Certo. E aí eu quero trazer uma matéria muito legal aqui, também recente, que a gente tem, que é essa matéria aqui, e que fala um pouquinho do aquecimento do mercado, né? Porque naturalmente, com essa questão da taxa de juros em queda, né? do fomento do crédito imobiliário, a gente tem diversos fatores que proporcionam o investimento imobiliário. Tanto para aquele consumidor que está comprando para morar, que é a grande maioria hoje da população brasileira, que representa um déficit habitacional muito grande,
e também daquele que quer investir. Mas para isso eu quero começar um pouquinho com o viés, falando com você aí de casa, que nem eu falei no começo do programa, você que foi intimado aí no final de ano, falou, vai, tem que casar, tem que comprar uma casa, eu não aguento mais, porque hoje cada vez mais as pessoas demoram para sair de casa, já tem pai que já tá, família que já tá falando pro filho, não aguento mais, você já completou 30 anos de idade, está aqui morando comigo ainda, então já tem até ordem de despejo, né? Mas brincadeira à parte, a pessoa é o seguinte, ninguém sai comprando imóvel, como a gente sai comprando smartphone, ninguém sai comprando imóvel, né, todo dia nas plataformas de aplicativo, né, acordei, o que eu vou fazer hoje? Já sei, vou comprar um imóvel, ninguém faz isso. Quando você compra um bem de consumo, né, algum equipamento, um eletroeletrônico, algum outro, qualquer tipo, alguma peça de vestuário, alguma coisa, você não precisa conhecer muito. Você vai lá, compra. Se você se arrepender, o que acontece? Passa uma semana, você esquece. Mas não dá para sair, acordar, por exemplo, um sábado, acho que eu vou comprar um imóvel. E vai e compra errado. Então não dá para ter essa margem de erro, né? E correr esse risco, porque uma vez que você compra... E aí, eu trago muito essa informação que a gente trouxe aqui para falar um pouquinho sobre o que? O mercado está aquecido e... à medida em que esse aquecimento acontece, muita gente vendendo, muita pouca, às vezes, informação sendo trazida para o consumidor, que uma vez que ele não consome isso frequentemente, existem dados estatísticos que dizem que uma pessoa, hoje no Brasil, quando ela compra, ela não chega a 2 imóveis na vida. Então, o máximo que as pessoas, às vezes, conseguem comprar é um. Sim. E aí, imagine você comprar um e errar, pegar aquele dinheiro que está guardado, aquela poupança. Então, nesse contexto, qual que é, assim, a dica que você traz para falar um pouquinho para quem está nos assistindo sobre que cuidados tomar em relação a esse resguardo jurídico? Sim, é muito importante quem está nos assistindo pensar no sentido, como você bem disse, como os dados, né? A gente vai comprar na vida 1 ou 2 imóveis. Então, é o dinheiro suado de uma vida, né? Do investimento familiar que precisa ser muito bem aplicado. Então, o que nós temos que pensar? Como a gente conversou um pouquinho sobre a locação. O que nós estamos decidindo em casa? A valorização, então eu estou comprando para fins de investimento, eu estou comprando para fins de moradia. Então, as premissas que a gente vai olhar, que todo mundo vai conversar em casa, sobre a metragem que é necessária, 1, 2, 3 quartos, são o que normalmente as pessoas vão pensar. Mas nós que estamos do lado de cá, vivendo o dia a dia do direito imobiliário, percebemos que existem construtoras sérias no mercado e tem construtoras que não são sérias. Então, nós precisamos buscar informações de idoneidade. Idoneidade faz muita diferença. E o que significa isso? Uma idoneidade quanto ao cumprimento de prazos, idoneidade com relação à construção que é entregue, se você conversar com pessoas que já compraram empreendimentos anteriores, se a qualidade foi boa, se o pós-atendimento por alguma manutenção realizou. E também, depois dessa parte, né, da construção, olhar, e aí, muito importante, né, eventualmente algum site de reclamação, mas a parte documental da empresa. A propriedade que eu estou comprando está no nome da construtora? A construtora que eu estou comprando, a incorporadora, ela está com as suas certidões regulares? O empreendimento que eu estou comprando está incorporado? Foi feito o processo de incorporação imobiliária? Está registrado no cartório? Então, quando você buscar um plantão de vendas, buscar um corretor de sua confiança, faça essas perguntas, peça para verificar esses documentos, porque isso vai trazer segurança jurídica para a sua aquisição. Então, muito além do que olhar preço, né, do imóvel, o metro quadrado, a metragem, olhem também esses viés, que é um pouquinho chato, mas como a gente disse aqui, né, é o investimento de uma vida, muitas vezes sendo feito, para que a gente não incorra em problemas. Então, se eu analisei que a empresa que eu estou comprando... Tem algum tipo de problema... É bom mas olhar deixa eu direitinho. te interromper um pouquinho por seguinte. Você citou aqui coisas dessa natureza e vamos trazer para a realidade nossa. Sim. Infelizmente, né? E a gente sabe que nem sempre todas as pessoas que estão fazendo a interlocução ou a intermediação desse imóvel têm todo esse nível de informação. Certo. E aí, o que acontece? Que nem eu falei, olha que a seriedade. A pessoa vai lá, junta um dinheiro, guarda um dinheiro toda a vida, uma poupança, usa o seu fundo de garantia e chega lá. Como que ele consegue, então, ter todos esses níveis de informação
Visto que, às vezes, quem está lá na ponta vendendo vai falando, tá tudo certo, tá tudo certinho, não, a empresa é maravilhosa. Então, você citou aí alguns canais que eu acho que seria interessante listar, porque assim, quando você citou, por exemplo, aqueles sites de reclamação. Então, acho que pesquisar os sites de reclamação vai mostrar o quanto que os consumidores estão satisfeitos ou não. Se tiver satisfeito, tem sites para isso também, notas de avaliação, qualificação. E quem não estiver satisfeito, você também tem como consultar, como sites como Reclame Aqui, por exemplo, você fala, olha, nossa, essa empresa está com uma nota aqui 3,8. A ausência de respostas, porque às vezes uma empresa muito grande, ela pode ter um número grande de reclamações, mas você vê que o número de respostas e o atendimento, às vezes, é muito eficaz. Sim. Então, a gente ter esse filtro para esse atendimento, a primariedade é muito importante. Eu até brinco, né? Acho que uma dica para você que está assistindo é a seguinte, né? Uma forma de avaliar, na minha opinião, é a seguinte: se uma empresa fala com você na hora de vender, é interesse. Isso. Ela está interessada em vender. E quando a gente está interessado em vender, a gente conversa. Não, que isso, que aquilo. Dia, meia-noite, o horário que precisar. Estou aqui à disposição. Mas a empresa que conversa com você depois que vende, isso é relacionamento. E aí o que acontece? Observar isso. Então, ó, deixa eu ver quem comprou. Ó, eu vi aqui que você comprou. E hoje, sabe o que é muito interessante? Outra dica também para quem está nos assistindo. Às vezes a pessoa, quando compra um apartamento, elas criam canais nas mídias sociais. Sim. AP, X número tal. Isso. E aí você consegue acompanhar. Olha, desculpa, eu vi que você comprou um empreendimento X, de consultora Y. Me diz uma coisa, como é que foi? Isso. Trocar experiências como é muito válido. Porque a gente vê hoje muito fato de obra atrasada. Quem compra para morar, compra muitas vezes e financia o empreendimento na planta, que é durante a fase de construção, né? Existe um meio pela qual isso acontece e às vezes demora para sair o financiamento, fica exposto à taxa de juros e existe uma série de complicações. Então, eu acho que a idoneidade, como você bem disse aí, é algo muito fundamental para você que quer comprar. As empresas saiba de quem está comprando, né? E aí, vamos lá. Pegando ainda, eu acho que eu vou pegar o gancho da idoneidade. Sim. Tá? Existe uma outra coisa que é muito interessante, é o seguinte, talvez quem está nos assistindo fale assim, olha, eu não tenho recurso para comprar de uma construtora, mas apareceu aqui no bairro onde eu moro, na rua onde eu moro, e o que acontece muito que são as autoconstruções, que são pessoas, microempresários, que decidem comprar um terreno, construir uma casa e depois, literalmente, vender esse imóvel. Aí eu quero perguntar para você, eu acho que é uma dúvida muito forte de quem está nos assistindo, que não compra de uma empresa, não, olha, eu não tenho recurso, né? Porque às vezes é mais caro e tudo mais, as localizações. Mas e quem compra uma casa na rua? Porque a gente fala de condomínio e tudo mais, mas e quem compra uma casa em rua pública? E está comprando de uma pessoa física? Na verdade, não é pessoa física porque para financiar, mas às vezes acontece de alguém, ó, eu construtor menor, né? Isso, é um construtor menor. Tem os mesmos direitos? A gente vai buscar, lógico, o dever de informação e de serviço está acontecendo da mesma maneira, então as garantias também são as mesmas, né, de uma construtora grande e de um construtor pequeno. Mas acho que, se permitir aqui, eu vou dividir essa pergunta em dois temas. Eu posso ter, como você bem colocou, uma pessoa que começou a desenvolver, né, compra um terreno, construa uma casa e vendo, faço dinheiro com aquilo e vou fazendo outras. Na pessoa física. Na pessoa física, ou abrir uma empresa pequena, né, uma unipessoal, uma empresa pequena, que ela não vai ter o porte de renome que nós estamos aqui falando sobre na primeira parte. Então, obviamente, que se eu for fazer esse tipo de aquisição, e até porque se eu fizer ele financiado vai ser exigido, mas se eu comprar com recursos próprios, aí eu peço que a pessoa que está nos assistindo faça essas devidas análises, se primeiramente a documentação da empresa, no sentido de documento do imóvel, está regular. E o que eu estou falando disso? Falando de habite-se. Então, assim, se eu for fazer uma casa, eu preciso fazê-la, tenho que ter pedido licença para a prefeitura, né, para ter todas as aprovações. Recolher os impostos. E quando eu terminar esse procedimento, eu vou ter que chamar a prefeitura novamente e falar, olha, a obra está acabada. Então, ela vai voltar lá e vai falar, você realmente, o que você me prometeu para construir, você realmente entregou. Então, veja, essa matrícula da propriedade que você está comprando está com a verbação da construção e esse documento se chama habite-se. Então, eu acho que uma dica que eu posso dar aqui para alguém, além de olhar, obviamente, o que eu vou falar na segunda parte, que é a idoneidade do nome, então seria umas certidões judiciais, mas vou relatar aqui daqui a pouquinho, mas a primeira dica é,
olhe se você está comprando um imóvel que está averbado, porque isso é caro. Então, se você não tem isso já feito na matrícula, averbado... Então, é uma fria comprar um imóvel. O famoso, acho que aí é aquela história. Estou comprando imóvel, daí pergunto, tem a BITS? Não, não tem. Mas não tem problema, pode passar pelo terreno. E aí faz aquele famoso contrato de gaveta, que não sei o quê. Não e é ele, saudável. Na verdade, ele não está comprando imóvel, porque juridicamente falando, ele não existe, é um terreno. É o terreno. Tá. Eu posso realmente transmitir a propriedade, que é um terreno, mas a construção que eu tenho em cima não está averbada e, obviamente, eu quero, por exemplo, depois no futuro. Nossa, eu tenho uma propriedade, quero levar em garantia para um banco, porque eu vou pegar um recurso? Banco, mas poxa, não existe. Não existe a obra aqui. Como é que eu vou poder te liberar algum... depois não pode fazer nenhuma transação. Bom, e essa dica que você está dando também serve para imóveis usados, né? Agora, e a minha pergunta também, e os direitos? Ele também tem os mesmos direitos de garantia e tudo mais? Ele está resguardado? Caso tiver tudo certinho, ele também tem os mesmos direitos resguardados aí na compra desse imóvel de rua? Isso. Então, nós estamos falando aqui, seja um imóvel novo ou usado, que seja imóvel na rua, não seja um edifício, né? Não seja um apartamento. Regular. A gente tem que preceituar a questão da documentação, seja que aqui a dica foi valiosa, que foi sobre o Habite-se. As certidões também, como nós falamos, da idoneidade das grandes construtoras e as garantias sobre o Habite-se, o Código Civil vale para a mesma forma. Então, nós temos 5 anos ali pela solidez e segurança que aquela pessoa tem que nos resguardar com relação à obra que foi realizada. Tá. E os direitos, caso ele compre um imóvel de rua, ele tem os mesmos direitos resguardados aí de assistência técnica, garantia. Evicção, sim, imóvel Quem novo. Construiu tem que ter a responsabilidade. Isso, é muito importante pedir, né, memorial de acabamento, memorial de construção, para que depois a pessoa possa, obviamente, ter nenhum buscar. tipo de problema. Sim. Doutora, que bom. Acho que se desse, a gente ficava aqui falando de muito direito imobiliário, porque assim, é um assunto que eu vejo muito as pessoas que nem eu disse, está comprando e ela não tem essa informação, porque não é algo que ela faz todos os dias, não é corriqueiro isso. Primeiramente, quero aqui então agradecer a sua presença aqui na Construção em Valor. Eu quero agradecer também a oportunidade. Obrigado a todos que me convidaram, agradeço. Tá bom. Bom, pessoal, é isso, nós falamos aqui do programa, né, juntamente com a doutora Michele, trazendo para nós informações e esclarecimento. Bom, agora, antes da gente encaminhar para o encerramento, chegou um quadro que eu gosto muito, que é o quadro Dicas de Valor. Então, roda a vinheta. Olá, Magno e todos do programa Construção e Valor. A minha dica de hoje é uma dica muito importante para quem trabalha na área comercial, independente do ramo de atividade. É trabalhar com uma gestão visual bem clara para todos os colaboradores. Aqui na empresa, nós trabalhamos com uma gestão visual que a gente disponibiliza para os colaboradores os clientes que nós estamos concorrendo. O que isso ajuda? E no nosso entendimento tem favorecido. Os colaboradores, parte do time, torce para que a gente consiga ganhar aquela proposta, aquela concorrência e sabe também para onde a sua empresa, né, quer chegar. Eu acho que isso tem sido uma coisa muito boa dentro de onde nós trabalhamos e eu acho que qualquer empresa que puder, mesmo que tenha um sistema dentro de um computador, tenha uma planilha muito bacana, trabalhar com simples quadros também, onde você coloque os clientes que estão em expectativa, o status da concorrência e também celebrar com o seu time aí, quando você realmente ganhar a concorrência e fechar um novo negócio. Valeu, Magno! Bem, pessoal, é isso. Estamos chegando aqui ao encerramento desse primeiro programa Construção em Valor. Espero que vocês aí tenham gostado, tenham curtido bastante, né? Você também vai poder acompanhar isso nas principais plataformas como YouTube e Spotify. Então, se você tiver alguma dúvida, sugestão e quiser compartilhar com a gente, interagir, vai ser um prazer falar com você. E eu espero vocês me acompanhando todos os sábados às 9h30 aqui na TV Band Vale. É um prazer poder falar com você, porque o que nós queremos é construir muitas ideias, é trazer muito valor. Muito obrigado e até o próximo programa.